Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. Rogério, boa noite. Qual é a expectativa agora do time e eu acho que se estende a torcida para esse jogo de volta com esse placar tão elástico aqui? Boa noite. Eu acho que primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, que tentar, apesar de todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode, né, dar uma condição boa para o ano que vem. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um recorte melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã. Rogério, tudo bem? Muita gente tem falado que o São Paulo não jogou mal, né? Que apesar do resultado, o São Paulo não jogou mal, fez o que dava para fazer. Na sua visão, e você tinha até alertado que o Flamengo é um time que, se você erra uma vez, é um gol, 2 vezes 2 gols. Na sua visão, o São Paulo ele jogou bem mesmo e o resultado não reflete o que foi a partida? Não, o resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo jogou muito bem. Foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time. Eu sei mesmo que é um ótimo time. Mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente. E o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma em gol, porque como todos vocês reconhecem, um ótimo time. Mas hoje, o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo um pouco, muito atrás. No segundo nós estávamos com 2 sobras no primeiro tempo, porque o Gabriel saiu para flutuar muito. E aí nós acabamos ficando às vezes 5 contra 3, com 2 sobras atrás, o que ocasionou uma posse de bola grande, mas no campo de defesa praticamente, no meio campo para o campo de defesa. Mas nós deixamos eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor, adiantamos o Rafinha, e aí arriscamos um pouco mais na marcação, acho que melhoramos a pressão, conseguimos roubar mais bolas, conseguimos ter mais finalizações, chegar mais próximo ao gol. Mas o Flamengo é um time certeiro, efetivo, por isso conseguiu seus 3 gols, mas nós criamos muito, criamos bem mais que o Flamengo. Ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que o time fez e entregou dentro de campo. Agora, o resultado, logicamente, eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele não é realista, ele não retrata o que foi o jogo, é minha opinião só. Rogério, boa noite. No segundo tempo você tirou o Patrick e colocou o Luciano. Sim. Inicialmente era essa briga por posição entre Patrick e Luciano, porque o Patrick acho que foi uma boa arma para o São Paulo no primeiro tempo, e acho que talvez tenha faltado até o Luciano por ali. Não, eu acho que se eu jogo com o Patrick, com o Luciano e com o Caleri contra esse time do Flamengo, você não pega na bola. Você tem que entender o jogo, como funciona. Qual é o lado que eles jogam? Claro que o Felipe, pro lado de cá, é um ótimo jogador, um ótimo construtor, mas qual é o lado que chega com mais força? É o lado direito do Flamengo, onde faz bastante jogada. O Patrick entrou para fazer uma função tática importante e jogou muito bem. Saiu porque já era minutos 65, 70, ele já um pouco cansado, já não conseguia mais acompanhar o Rodinei. Nós passamos o Galopo para aquele lado, para ter força física, fazer, e aí deixamos Caleri com o Luciano na frente. Mas até me estranha muito o torcedor com o Patrick jogando da maneira que vinha jogando, o time se comportando da maneira como vinha se comportando. Já no primeiro tempo começar a gritar, Luciano, torcedor que vem em 50 e poucas mil pessoas, apoia sempre a gente, que a gente só tem agradecimentos a fazer, acaba o jogo, aplaude o time pela dedicação, reconhecimento, e a gente também pelo reconhecimento da presença dele sempre aqui. Eu acho que o time, como um todo, fez uma boa partida. A diferença está na efetividade que o Flamengo tem e que a gente não teve no decorrer do jogo. Mas olhe bem o jogo, retrate bem o jogo, nas coisas mais importantes do jogo, e você verá que o São Paulo, na noite de hoje, ele foi superior ao Flamengo, mesmo o Flamengo com todo o time que tem. Rogério, boa noite. Realmente o torcedor aplaudiu nos 2 tempos, né? No primeiro tempo e no segundo tempo, depois do término da partida. O resultado bem ruim, até pela diferença, margem de gol. E já adianto que concordo que eu acho que o resultado não reflete. Queria que você falasse
na sua opinião, o que faltou para o São Paulo talvez converter mais chances de gol? E uma segunda pergunta, mais por uma questão de tirar dúvida e dar espaço para você falar. A questão do Gabriel Neves ser um pouco mais sério, teve gente falando que é muita coincidência o Rogério ter feito uma crítica e depois lesão. É mais para deixar o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. Não, sobre o Neves ele teve uma lesão, eu não vou nem te explicar assim, desmose, eu não sei exatamente o que é, mas aí é um termo mais técnico, médico, eu não posso... E ele não deve jogar os próximos jogos, não é só hoje que ele não deve jogar, ele deve estar fora de mais jogos. Ele chuta, não sei se vocês acompanharam a imagem, mas ele chuta o joelho, se eu não me engano, pega na... E está bem inchado, então ele não reuniu condições, senão, mesmo que eu não trouxesse ele para começar o jogo, ele estaria no banco para entrar. Não tem porquê, não tem. E não é ter ser crítica, é fazer uma observação de número de erros de passes num jogo contra o Santos. Não tem crítica nenhuma, é um jogador que eu conto, que eu trabalho com ele todos os dias, evoluiu bastante, depois de algum tempo com a gente, começou a ter oportunidade de jogar. Então, se ele tivesse condições de jogo, sem dúvida ele estaria com a gente, se não entrasse jogando, estaria presente no banco de reservas. Ele não reuniu condições para estar presente e não deve estar presente nem domingo, nem na próxima quarta-feira, talvez nem para a Sul-Americana possa ter condições de jogo, mas é uma questão realmente médica. E eu não sou uma pessoa que... Tudo que acontece no jogo fica no jogo para mim. Isso você pode falar, posso cobrar muito meus jogadores no treino e no jogo, mas acabou o jogo, acabou ali, a amizade continua no dia a dia, isso com todos, independente de erros, acertos, ser o melhor em campo ou não ter tido uma noite feliz, para mim o jogo acaba ali. E a primeira pergunta, desculpa, eu acho que faltou melhor qualidade de finalizações. Nós treinamos algumas jogadas de bola parada, nós não conseguimos, tanto que o gol resulta de uma batida de escanteio num lugar que não era o determinado, o goleiro pega. Cometemos erros que uma equipe ainda não tão entrosada comete. Por exemplo, afastar todos para dentro da área, enquanto a bola podia ser pressionada. Aí sai um cruzamento que era para o Pedro, o cruzamento acaba caindo para o João acerta uma cabeçada com muita felicidade, nós com 5 ou 6 contra 2 dentro da área, mas a gente poderia ter ido mais na origem da jogada e não afastar, são decisões que têm que ser tomadas. O segundo gol, eu acho que pegou, não sei, não vi direito, mas acho que pegou, da onde eu estava, parece que pegou na mão do Arrascaeta, o juiz mandou seguir a jogada e cometemos alguns erros e temos que caprichar mais. Tivemos bolas, como é que a bola do Patrick não entra? A bola dá no travessão, em cima da linha, sai, sobra para o Wellington, sobra para o Nestor. Infelizmente nós não concluímos tão bem como o Flamengo, talvez o Flamengo tenha sido essa diferença. Tivemos o triplo de oportunidades, mas não tivemos a mesma precisão nas conclusões que o Flamengo teve. Rogério, boa noite. Justamente sobre os gols que eu queria falar, e não para indicar culpados, longe disso, mas me chamou a atenção porque no primeiro gol o São Paulo tinha um escanteio a favor. Sim. E leva o contra-ataque. No segundo também tinha posse de bola e leva o contra-ataque. E no terceiro... Foi um rebote, eu acho, né? Foi um rebote que o Pablo chega com o Arrascaeta. O Arrascaeta dividem a bola, mas perde a bola, né? Teoricamente o São Paulo estava no campo de ataque também, leva essa transição. E o terceiro, o São Paulo também, teoricamente, está com a defesa postada, vem um chute da defesa do Flamengo. Terceiro, né? Não é um tiro de meta, acho que... Eu acho, não tenho certeza. É o Fabrício Bruno que está batendo na bola, verdade. Ou é um tiro de meta ou uma bola muito próxima. E aí o São Paulo acaba se confundindo. São problemas que você enxerga que o São Paulo cometeu e que o Flamengo soube aproveitar muito bem? É algo que vai te acender um sinal de alerta, porque são gols que não pode se tomar, porque é o São Paulo com a bola e sendo a bola retomada e já tomando gol logo em seguida? Eu acho que eram 3 gols passíveis de ser evitados. Tá? Acho que não tem que criar culpado nem nada. Mas é um tiro de meta longo, onde até pode haver uma falta, onde o Diego Sobre, acho que é o Lázaro que está na jogada, se abaixa, não disputa a bola, mas uma falha nossa em não continuar na marcação, deixar o Cebolinha receber, trazer para a direita, finalizar bem. O segundo, talvez nós poderíamos ter definido melhor no rebote, quando cai na disputa entre o Pablo Maia e o Arrascaeta. E o terceiro gol, nós batemos o escanteio no ponto errado, nem foi um contra-ataque, porque ela demora ainda para chegar um pouco, e nós corremos para dentro e não bloqueamos, ao menos um jogador bloquear o homem que faria o cruzamento. Então são gols evitáveis de um time que precisa, talvez a palavra certa, amadurecer. E isso leva tempo. O que o Flamengo já é hoje, um time maduro, a gente precisa amadurecer para não sofrer esse tipo de gol.
Boa noite, Rogério. Talvez tenha sido das suas escalações mais especuladas. Antes do jogo, todo mundo falava, vai com o Rafinha, vai com o Patrick, vai com esse, vai com aquele. Você acabou optando por um esquema semelhante ou parecido ao que você jogou contra o Palmeiras aqui no próprio Morumbi. Queria saber se você via semelhanças nas duas partidas antes do jogo e por isso a escolha do sistema. E eu percebi que você tentou alargar muito o campo. O São Paulo toda hora tinha dobras nas laterais. Reinaldo e Patrick na esquerda, Igor Vinícius e Nestor na direita, enfim. Você gostou do seu esquema dentro de campo hoje? Gostei, achei que foi bem eficiente. Eu acho que nós criamos várias chances de gol. Tivemos várias vezes dentro da área para finalizar. Tivemos acho que 17, 18 escanteios, não sei, a nosso favor. Não muito bem aproveitados, não muito bem batidos, mas tivemos. Ou seja, Igor Vinícius jogou por dentro, a maior parte para igualar os 4 homens de meio. Então, quando nós tínhamos a bola, Igor abria. Quando nós não tínhamos, ele fechava para não perder, não dar superioridade numérica para o Flamengo. O Patrick controlou, assim como no Palmeiras. Qual é o ponto forte do Palmeiras? Ou o cara mais diferente de um time também que tem tantos ótimos jogadores, que é o Dudu. Nós deixamos uma dobra. O Patrick se encarregou um pouco mais de acompanhar o Rodinei, que é o ponto forte na subida, onde saem os gols mesmo de cruzamento do lado dele. Acho que de ruim só o primeiro tempo foi que nós ficamos muito atrás. Era para nós termos atacado mais o Flamengo, pressionado mais o Flamengo na saída de bola, coisa que nós melhoramos muito no segundo tempo, essa pressão. No primeiro tempo nós deixamos eles confortáveis com a posse, faltou um pouco de pressão, mas dentro do sistema que nós escolhemos, eu acho que foi a escolha certa. Foi a escolha certa, só que quase 30 oportunidades, 25, 30 oportunidades, só foi concretizada um gol. Eles tiveram pouquíssimas e conseguiram converter 3 gols. Isso é parte do futebol. Mas foi eu acho que um jogo bem jogado do São Paulo, com um resultado que completamente inverso ao que nós apresentamos no campo e que, lógico, deixa a gente frustrado. Mas eu acho que o time foi bem, de maneira geral, fez um bom jogo. Rogério, boa noite. Aqui. Rogério, você falou que o Gabriel Neves possivelmente não joga no final de semana, nem na próxima semana. Eu queria saber como é que está a evolução do Luan, que você só tem o Pablo Maia agora como primeiro volante de ofício. Como é que está essa recuperação do Luan? E se você me permite uma segunda rapidamente, nessa semana foi muito discutido o aumento do preço dos ingressos aqui no Morumbi. Qual a sua opinião sobre esse aumento? O ingresso foi caro. Erramos a mão no ingresso. O torcedor sempre acompanhou a gente, hoje não era. Erramos. Ponto. Caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana. Sobre o que mais? Luan está treinando. Nós vamos começar a semana já a fazer trabalhos campo todo, mais com ele, para ver qual é a real condição, quantos minutos ele pode suportar. Quem sabe já no próximo jogo possa estar presente com a gente, ou em breve possa estar presente com a gente. Não adianta também trazê-lo em condições que ele só consiga 15, 20 minutos jogar, mas vamos fazer uma análise melhor sobre o Luan essa semana na parte física, para ver se ele já pode ser relacionado para domingo, ou quem sabe na próxima semana. Rogério, boa noite. É claro que perder um jogo de ida de uma semifinal de Copa do Brasil nunca é bom, não é o ideal, mas pelo que o São Paulo mostrou dentro de campo, é uma derrota que faz com que o time saia de cabeça erguida, por tudo que apresentou, por tudo que criou, apesar de não ter convertido as chances em gol. Eu imagino que, apesar de todo esse desempenho do São Paulo, o clima no vestiário após a partida não era dos melhores. Mas como fazer para que esse elenco erga a cabeça e perceba que, apesar da derrota, o desempenho foi bom e que é preciso erguer a cabeça para essa reta decisiva de temporada, tanto no Brasileiro, que o time não se encontra bem, mas sobretudo na Sul-Americana, que tem uma chance real de disputar o título. Obrigado. Exatamente as palavras que eu falei para eles no vestiário, é o que você acaba de dizer. Nós não podemos, lógico que a gente nunca pode se conformar com a derrota, né? A gente nunca pode achar, nem tem como achar que está bom, mas a maneira, o comportamental no jogo, ela foi a correta. Erros, nós estamos sujeitos, né, a acontecer, erros coletivos, erros individuais, mas como jogo, eu acho que tem que se tirar como exemplo até, né, a maneira como nós atuamos, não o placar. Esqueça o placar, não vamos analisar só o placar do jogo, vamos analisar a construção dele como um todo, né? Nós não podemos baixar a cabeça e nós temos que focar aqui, nós precisamos chegar
a final da Copa Sul-Americana. E nós temos que, o mais rápido possível, também vencer, fazer pontos no Campeonato Brasileiro para não ter esse incômodo. E no Flamengo a gente pensa, quando for adequado, daqui 2 semanas, quando nós formos enfrentá-los, a gente pensa no Flamengo e analisa como está a situação dentro dessas 2 semanas. Mas o mais importante é que a gente tenha a presença aqui do torcedor nos próximos jogos, que ele nos ajude como ajudou hoje, nos incentive, a presença dele é fundamental. E eu tenho certeza que nós vamos gastar o último cartucho que nós temos, né, nessas 2 partidas para tentar esse título. Vamos tentar, antes de enfrentar o Flamengo, gastar esse cartucho na Copa Sul-Americana. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.